uma experiência inédita para mim. Nesses 50 anos que estamos no Brasil, eu nunca preguei a mesma mensagem 2 dias consecutivos em 2 línguas. Mas pastor Marcos me solicitou sexta para assumir essa brecha hoje à noite, por motivos válidos. Algum evento marcado na família dele que está meio assim. Mas eu pensei, eu poderia, claro, buscar uma outra mensagem, mas eu achei o estudo que fizemos ontem no English Club relevante para a igreja de modo geral, e não só para o nosso grupo. É com respeito ao calendário de Deus. É um assunto que tem interessado as pessoas ao longo dos séculos, que tem causado, inclusive, vários erros, várias projeções totalmente furados. E, como início, eu gostaria que a gente visse uma advertência de Jesus sobre isso, para as pessoas não ficarem tentadas, pensando que, ou dando a impressão que sabem os planos de Deus, especificamente datas e coisas tais. Então, vamos ver inicialmente Atos, o 1º capítulo, quando Jesus estava quase pronto para retornar ao céu. Vamos ver a partir do versículo 6, Atos 1, 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Como se diz em inglês, Jesus estava dizendo a eles: none of your business. Não vos compete, não é? E nós devemos deixar com Deus mesmo. Se nem o próprio Jesus, como ele ensinou num outro lugar, também se contentou com isso, nós também devemos deixar de lado essa ideia. A gente lembra-se de quando vinha a virada do século, né? Para o século 2000 e tal, que ia ter uma confusão total na Terra e tudo isso. Porém, não queremos marcar datas, mas gostaríamos de falar um pouco sobre a sequência dos eventos, e muito especialmente o milênio. Mas antes disso, queremos mostrar um pouco sobre o próximo evento no calendário de Deus, o arrebatamento da igreja. Isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos começar com o versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros,
com estas palavras. Então, igreja, nós não queremos especular sobre a data, mas nós sabemos, com esta afirmação, orientado pelo Espírito Santo, que este é o próximo passo no calendário de Deus. Poderia acontecer hoje, amanhã. Deixemos isso com Ele. Ontem no English Club, nós cantamos uma parte de uma linda música que provavelmente muitos de vocês conhecem também. The King is coming, ou em português, o Rei está voltando. Uma música muito bonita, mas cheia de coisas tocadas. Porque tem naquela música uma mistura entre fatores da tribulação e fatores do milênio. Mas como eu falei com o grupo, nós nem por isso vamos deixar de cantar a música, inclusive ficou na minha cabeça o dia todo hoje. Não por causa das misturas, não, mas é uma música linda mesmo. Não tem como fugir. Mas é bom que haja também uma certa separação, não vamos nos demorar muito sobre isso hoje, mas no English Club o estudo vai continuar e nós vamos ver alguns detalhes mais específicos sobre o milênio. Vamos, portanto, para Apocalipse capítulo 20. E queremos dizer que a Bíblia tem muitas outras referências sobre esse assunto, este evento. Recomendo especialmente os capítulos de Isaías, de 40 em diante, onde pode ver muitos detalhes, coisas bem mais específicas sobre o milênio do que temos nesse trechinho relativamente curto de Apocalipse. Mesmo assim, aqui está sendo bem definido o início desse momento e alguns detalhes significantes. Vejamos então, Apocalipse 20, começando com o primeiro versículo. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Aqui nós temos um ato maravilhoso, a prisão de Satanás, que é culpado durante séculos e séculos, mas ele finalmente vai para a cadeia. Mas que cadeia segura! E um ato, inclusive, envolvendo a força de um anjo, e usando, como a Bíblia descreve aqui, uma corrente bem resistente mesmo, porque Satanás nós entendemos que é poderoso. Então não poderia ser uma corrente qualquer, mas algo para segurá-lo mesmo. Ele é pego e lançado, jogado dentro desse abismo. Não é o inferno, porque mais adiante nesse capítulo tem a referência do lago eterno. E esse não é o lago eterno, é só uma provisão, uma prisão provisória para Satanás nesse tempo. Mas o que isso implica para o mundo? Uma paz desconhecida em todos os tempos.
Não será um tempo sem pecado totalmente, mas que diferença será? Porque a influência de Satanás nesse mundo é algo que a gente não precisa descrever muito. É tão fácil ver, em tantos sentidos. Pensemos só na atividade das drogas, por exemplo. Eu me lembro, aqui no Brasil, quando droga praticamente não era um assunto, não. E os outros mais maduros também podem dizer isso, não é, irmão Paulo, irmã Wanda? Qualquer assunto sobre droga era coisa de farmácia. Não era como é hoje, não. E o nível de crime, de modo geral, a gente se admira sempre que surgem novidades em diversas áreas. Semana passada, por exemplo, eu recebi um e-mail muito pesado de chantagem, acusando-me de coisas terríveis, de pornografia e tal, não vou além, mas chocante, evidentemente. E me desafiando, não adianta chamar a polícia porque estou num outro país, que a polícia não vai me pegar e tal. Não, tudo bem, eu entendo que a polícia não entra nisso. Mas eu busquei a orientação de Deus e Ele me edificou para mandar o conteúdo dessa mensagem para a nossa missão, que é a administradora dos nossos e-mails. E graças a Deus eu recebi uma resposta de lá, dizendo: nós conseguimos bloquear essas mensagens agora. Doravante, não deve receber mais. Mas este é nosso mundo. A gente ouve nas notícias variedade de crimes, até crimes políticos. O presidente Trump, amanhã, na sua reunião com o Putin da Rússia, vai falar com ele sobre esses 12 russos que foram julgados culpados de crimes desse tipo. Então, nós temos a variedade de tecnologia boa, como a missionária citou, como a gente pode receber as bênçãos pela internet e tudo, mas estamos também sujeitos a todo tipo também de chantagem, de acusação e assim por diante. Satanás solto por 1000 anos. E a gente fica imaginando que vida, que mundo diferente esse será. Mas tem a outra parte aqui um pouco triste, que a gente não vai entrar em mais detalhes hoje, mas no final do versículo 3 diz: depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Aí é após o milênio. Milênio, evidentemente, é um prazo de 1000 anos. Milênio. Ênio é ano, né? Eu não quero ser muito técnico nisso, é coisa realmente de seminário, mas eu por outro lado, eu quero admitir que existem realmente 3 pontos de vista com respeito ao milênio. Que é a posição adotada por essa igreja, por nosso movimento batista regular, é pré-milenialista, pré-milenialista, que Jesus virá exatamente como escrito aqui, antes do milênio. Então, por isso é pré. Porém, tem irmãos em Cristo, crentes mesmo, que tem uma ou outra posição diferente. Uma é pós-milenialista, que Jesus virá depois do milênio, mas tem algum problema que eu vou mencionar já já. E tem outros
que para mim é a pior por causa de grandes nomes que estão envolvidos nessa posição amilenialista. Simplesmente dizer que milênio não existe, é apenas uma figura e está assim. Uma das tristezas dessas duas posições diferentes é que Israel fica totalmente apagado. Não se considera Israel, como está hoje, como um fator nos planos de Deus. Uma tristeza tremenda. Eu creio até uma ofensa contra Deus. É o povo dele, e a Bíblia ainda tem promessas, várias promessas a serem cumpridas com relação a Israel. Mas esses irmãos estão achando, não, Israel não existe mais, Israel é a igreja de hoje. E é verdade, a igreja recebe muitas promessas, mas eu ainda creio que Israel é o povo de Deus e ele está atuando lá. Veja somente um pouco da história dos últimos tempos. Aquela guerra de 6 dias que aconteceu alguns anos atrás, totalmente impossível sem a intervenção de Deus. Como eu gostava de dizer naquele tempo, um país cuja população igualava Salvador, contra, naquele tempo, 90 milhões de árabes. Não faz sentido o Davi perder ou ganhar de Golias, mas como aconteceu naquele tempo de Davi e Golias, aconteceu de novo. Israel continua como um dos países principais no cenário mundial hoje. Então, como dizer que Israel já era? É tudo igreja. Também tem outro que é fácil a gente deduzir. De acordo com a posição pré-milenialista, a situação do mundo está cada vez pior. Eu lhes pergunto, está ou não está? É claro, é evidente. O mundo está naquele declive constante assim. Mas o pós-milenialista diz que não, que realmente a coisa vai melhorar constantemente, e quando estiver muito boa, Jesus vem. Nossa. Como é isso? Essa gente não lê os jornais, não assiste as notícias. Vai ficar sempre melhor? Não tem nada disso. E a outra questão de amilenialista, por que não podemos entender a Bíblia como está escrita? Por que dizer que não, tudo isso é só uma figura e tal, mas em outros lugares essas mesmas pessoas estão interpretando a Bíblia literalmente. Bom, eu não quero forçar nossa opinião sobre ninguém aqui, mas se alguém tiver interesse em conversar com o pastor Marcos ou com a gente sobre isso, no intervalo, depois do culto, outro dia, sobre um cafezinho, estamos às ordens. Mas eu só queria que os irmãos tomassem conhecimento dessas realidades. Voltemos então para a leitura, versículo 4. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dado a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos.
A tribulação, um tempo de 7 anos, dividido realmente em 3,5, mais 3,5, a primeira parte normalmente se chama de tribulação, a segunda parte é a grande tribulação, com coisas terríveis acontecendo na face da terra. E boa parte do livro de Apocalipse fala disso. Mas são acontecimentos que assustam. Só tem um segredo: nós, crentes, não vamos estar aqui, graças a Deus. O arrebatamento que nós lemos acontece antes da tribulação e antes também do milênio. Vamos subir com Cristo, conforme descrito em 1 Tessalonicenses 4, e voltar para Ele, ou com Ele, para esse tempo aqui na terra. E essas pessoas mencionadas aqui, que foram degolados, decapitados, quem são essas? São pessoas salvas durante o tempo da tribulação. Haverá salvação, sim. Haverá pregadores da palavra. Existe uma seita conhecida entre nós, chamada Testemunho de Jeová, que fala que o céu realmente é a terra, mas só cabem 144 mil. E nós? E os outros deles também, porque certamente eles já tiveram mais do que 144 mil convertidos até então, imagino que sim. Mas a Bíblia fala de milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas convertidas naquele tempo, que é um outro estudo. O tempo não nos permite chegar lá, mas exatamente dentro de Apocalipse, capítulo 7. E a pergunta é feita: quem são esses? E é dita a resposta: eles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, esses aí estão sendo destacados, que deram suas vidas pela causa de Cristo. Mas essa última parte que nós lemos aqui, que não receberam a marca na fronte e na mão, irmãos, isto não está longe de nós, não. Aliás, eu acho que já chegou. Porque a gente ouve essas notícias daqueles chips, né? Que algumas pessoas já estão recebendo, estão aceitando. Na testa não ouvi ainda, mas parece que é pelo menos na mão. Esse é um precursor, é uma preparação para aquilo que será ordenado, será obrigatório naquele tempo. E quem recusar, e quem é crente vai recusar mesmo, vai perder a vida por isso. Então, por favor, se você receber uma oferta assim, aplique o chip, que não vai precisar mais de um cartão de crédito, recuse logo. Tem nada a ver com a gente. E é realmente algo relacionado com isso aqui. Mostrando-nos, inclusive, como estamos bem próximos, hein? Eu sei que o hino foi escrito faz algum tempo, mas é tão pertinente hoje. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. E os sinais são fortes. São muitos. Nesse sentido. Versículo 5 fala de um outro grupo que precisamos identificar. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Veja que nós temos uma separação de dois fatos aí. Esses que não reviveram são as pessoas descrentes, que não vão participar daquele tempo. Eu não sei exatamente onde vão ficar,
Não quero sugerir nada como purgatório, nada assim que mistura doutrinas, né? Mas o fato é que a Bíblia não identifica em que lugar esses serão guardados, mas durante os 1000 anos eles não vão para o seu destino final, que virá mais adiante, mesmo nesse capítulo é mencionado isso. Esta é a primeira ressurreição. A ressurreição é coisa positiva, é coisa benéfica, que todos nós, a partir dos santos do Antigo Testamento, os santos da época da igreja, os santos da tribulação, juntos, vamos estar com Jesus reinando durante 1000 anos, nessa primeira ressurreição. E chega a essa conclusão: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele os 1000 anos. Irmãos em Cristo, entendamos que isso está falando de nós, não para nossa glória e honra, mas sim para nosso ânimo, para nossa gratidão também. Deus nos dando essa promessa, essa certeza, que teremos essa vida durante 1000 anos, na presença de Jesus. Mas nós devemos contemplar também aquele grupo do versículo 5, que não vão gozar essas bênçãos, que não vão gozar essas alegrias, que não vão gozar não só os 1000 anos, mas toda a eternidade na presença de Deus. É uma coisa que valoriza bastante a obra da amada missionária com aquelas crianças. A obra com as crianças que está sendo feita aqui nesta igreja. Nós não sabemos quando Jesus virá para arrebatar a igreja. Ela não estará mais aqui para evangelizar. É verdade que Deus vai levantar um outro grupo de evangelismo, como foi mencionado a reunião aqui sábado. Deus vai levantar 144 mil, não testemunho de Jeová, não. Testemunha de Jesus. Serão das 12 tribos de Israel. É interessante, a Bíblia diz isso. 12 mil dessa, 12 mil da outra tribo e assim por diante. Esses serão os evangelistas daquele tempo. Alguém pode dizer, pastor, que bom, né? Coisa boa para nós, a gente só vai aguardar o dia, né? Deixe com Deus o calendário, mas estamos aguardando os sinais da sua vinda, mas se mostra... Não, exatamente o contrário. Isso que deve estar dando para nós mais urgência ainda, na proclamação da palavra. Eu quero dizer, inclusive, hoje à noite, se nós temos conosco alguma pessoa que não faz parte da família de Jesus, essa é a promessa para você por toda a eternidade, separado. Então sua decisão é urgente, totalmente urgente, para que você também possa, naqueles momentos, naqueles 1000 anos, estar junto com Jesus. Amado Pai, te damos graças pelo ensino da Tua Palavra. Te damos graças, ó Deus, pela clareza dessa separação. Que o Teu povo vai ter
o privilégio, a bênção de estar reinando contigo, naquele mundo refeito, renovado, transformado, mas ao mesmo tempo, ó Deus, nossos corações sentem dores pelas pessoas que até então não estão encaminhados para isso, que estão ainda resistindo à chamada de Jesus. Rogamos-te, portanto, ó Deus, que ainda nessa noite possa haver esta transformação e esta salvação. Em nome de Cristo. Amém.